nosso assunto de hoje, ele relata um problema que aconteceu, um problemão que aconteceu, que está registrado lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, a partir do versículo 9, aquele texto muito conhecido em que Jesus tem um encontro, aliás, a mulher samaritana tem um encontro com Cristo. Ela estava lá tirando água do poço. E por que eu digo que é um problemão? Porque os religiosos da época, de certa forma, incutiram toda essa religiosidade de que a vida, ao invés deles ensinarem as pessoas, acho que você até fala um pouco sobre isso no teu vídeo, no seu texto, ao invés dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, ensinarem as pessoas a esperarem, a criarem uma expectativa pelo Messias, mas eles estavam ensinando às pessoas religiosidade, cumprimento de protocolos, de regras e tudo mais. Então, com isso tudo, de certa forma, eles dificultavam o acesso às pessoas, porque ninguém tinha condições naturais de cumprir tudo aquilo, de cumprir aquela lei toda. Então, de certa forma, eles dificultavam muito o acesso das pessoas ao encontro com o Messias. Quando Jesus aparece, aquela mulher cheia de restrições, cheia de problemas, não se vê digna nem mesmo de conversar com ele. E Jesus se apresenta para ela. Eu queria que você falasse um pouquinho desse texto para a gente. O texto de João, capítulo 4, ele é um texto que quebra muitas coisas que estavam já instituídas, né? Então, por exemplo, o contato do judeu com o samaritano, uma coisa que foi quebrada ali por Cristo, porque os judeus jamais se encontrariam com o samaritano com aquela leveza toda, né? Com aquela generosidade com que Jesus se encontra com ela. E o outro aspecto tem a ver com o fato dela ser uma mulher também. Os próprios discípulos de Jesus olham para aquela cena depois e acham aquilo muito esquisito. A vida judaica, a religião judaica e a cultura judaica, a cultura daquele tempo, ela é repleta de regras, normas, tabus, questões históricas ali, que só separam as pessoas e dificultam a vida das pessoas. Não é só os judeus que não gostavam do samaritano, né? Os samaritanos também não gostavam dos judeus. Antes de Jesus, por exemplo, contar a parábola do samaritano, no livro de Lucas, um pouco antes ele tinha sido expulso de uma aldeia de samaritanos. Então isso era bem comum. Tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado como do outro. Agora, o que é legal no texto é o fato de que a mulher samaritana nos representa como homens e mulheres distantes do Criador. E Jesus, então, faz o que a religião é incapaz de fazer, que é aproximar o homem do Criador. Que esse que é o grande ponto. Se você estiver lendo o Evangelho de João, você vai ver que o Evangelho de João vai seguindo essa rota, né? Começa com o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus é o Deus encarnado, se relacionando com as pessoas próximo delas, no meio da convivência. Depois segue para o capítulo 2, onde Jesus entra no templo, questiona a maneira como os religiosos lidavam com o culto. Depois, no capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos que se não nascer de novo, toda aquela vida religiosa é inútil. E agora está lá Jesus, o Deus encarnado, descrito também por João no capítulo 1, o verbo que virou gente. Onde ele está? Ele não está no templo, ele não está num culto, ele não está numa reunião oficial, ele está no caminho, no meio das pessoas, se aproximando delas, e agora ele se aproxima de uma mulher que é muito parecida com a gente, né? Pecadora, com dificuldades, rejeitada, cheia de problemas pessoais e querendo o quê? Querendo encontrar um caminho para a espiritualidade, que ela não sabe como é que faz. E esse caminho, essa trajetória que você tá descrevendo para a gente percebe que Jesus ele está vindo na contramão de uma série de coisas, está desconstruindo um montão de coisas, está trazendo para ele, está fazendo com que as coisas convergissem para ele, se colocando, aliás, como o próprio Evangelho de João diz que o foco do Evangelho de João, segundo escreveu João, é de Jesus como sendo o próprio Deus, né? Então Jesus está fazendo essa trajetória, esse caminho, tanto com Nicodemos, como a entrada dele no templo, ele está convergindo as coisas para ele, mostrando que o Messias já estava ali, já havia chegado até esse encontro com a mulher. A tendência, né, trazendo para o nosso tempo, quanto mais o nosso culto, a nossa religiosidade, espiritualidade, musicalidade, ensino, teologia, quanto mais ela se distancia de Cristo,
do olhar cristocêntrico, mais perdidas as pessoas vão ficar, que é mais ou menos o que mostra na realidade. Aí, na narrativa, né, o que acontece nesse momento? Jesus começa a conversar com aquela mulher, cria um link com ela tem dificuldade de lidar com aquela conversa, né? Como é que você, sendo judeu, conversa comigo, tal, enfim. E aí ele vai dizer para ela o seguinte, que ele tem uma água para dar que é diferente daquela água do poço, que o poço dá, porque o poço sacia você momentaneamente, mas ele tem algo para oferecer que traz satisfação e solução para todo sempre. No primeiro momento, aquela mulher parece que não entende, ou se entende, não curte muito a conversa, mas depois ela fala, me dê essa água então, e aí Jesus então faz um comentário interessante, né? Então vai lá, chama o seu marido e vem aqui e tal. O que é legal nessa passagem é que ao fazer esse comentário, Jesus não está se metendo na vida dela. Na verdade, ele está mostrando para ela que ele sabe coisas que não deveria saber. Então, qual é a sacada que ela tem? Esse cara é um profeta. Esse cara não é comum. Como é que ele sabe da minha vida? E aí, quando ela percebe que ele é um profeta, ela então coloca para fora as necessidades dela. Isso é muito legal nos textos, Ângelo, porque assim, o que a religião faz? Ela cria separações sociais. Como se, por exemplo, só as pessoas que estão na igreja têm vontades e necessidades relacionadas a Deus. E as que estão do lado de fora não ligam para Deus, estão vivendo a vida como se Deus não existe. Mas não é isso que os textos vão mostrar. Nicodemos está interessado, Zaqueu está interessado, o cara do tanque está interessado, tem prostituta interessada, tem leproso interessado, tem publicano interessado, tem romano interessado. Tem muita gente que não está dentro do escopo, dos limites da religião, que está querendo encontrar Deus. Só que a religião ela faz o quê? Ela cria normas e ela é seletiva. E aí vai afastando, né? Você pode, você não pode, você consegue, você não consegue. E aí o cara, já que ele não tem acesso, ele vai tentando encontrar Deus do jeito dele. E é isso que o texto vai deixar muito claro pra gente. Quando ela percebe que ele é um profeta, que ele é um camarada diferente, que ele é de Deus, ela faz perguntas sobre a espiritualidade. E aí vem outra sacada do texto. A espiritualidade dela, que ela aprendeu, que ela herdou dos amigos, dos pais, da cultura, não está ligada a Deus também. Está ligada ao ato. Onde eu posso sacrificar? Em que lugar que eu posso ir? Porque ela já estava muito acostumada com isso também, né? Que é o que muitos crentes fazem hoje, né? Qual culto que eu vou? Isso, né? Quando aí tem a Como é que adora, né? Assim, assado? Onde? Aonde, né? Onde? 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 Essa que é a sacada. Não pode abrir as igrejas. Os crentes ficam batendo cabeça dentro de casa, né? Por quê? Porque a espiritualidade deles está resumida ao culto, ao evento, ao local, ao pastor, à liderança, à liturgia. Você deixa os crentes todos dentro de casa, nós deveríamos perguntar quantos deles sabem ler a Bíblia sozinhos, quantos deles sabem orar, quantos deles são capazes de ter um momento de comunhão com Deus sozinhos. Sem ter alguém para... Sem ter uma coisa formatada. Porque ao mesmo tempo que a mulher samaritana nos representa como pessoas que buscam Deus, ela também representa um pouco dessa confusão que a gente tem, uma religiosidade focada em coisas, em normas, em liturgias. Essa incapacidade de cultuar sem ter alguém te regendo, né? Tipo assim, faz isso, faz aquilo, vamos ler aqui. Sem ter alguém te regendo, sem ter um processo determinado, né? Uhum. Não é assim que os crentes fazem, eles se arrumam para ir para a igreja, naquele dia do culto não pode ter briga, não pode ter problema, que se rolar uma briga dentro de casa, eu não vou mais para a igreja. Uhum. Nos cultos de ceia, então, né? A turma tem ali um ritual. Aí o cara chega na igreja, o que ele faz? Ele se ajoelha, não é assim? Uhum. Ele dá a paz do Senhor, depois ele vai dar o dízimo, tem todo um processo. Quando acaba, né? Ai, ofereci o meu culto. Não é assim? É. Aí você não pode ir para a igreja, como é que você vai fazer? Como é que você não pode fazer? Você não tem como fazer. E não aprendeu, né? E não aprendeu. Aí Jesus, então, vai usar a mulher samaritana como ferramenta para nos ensinar. A mulher, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Isso significa o quê? De forma transcendente e de forma tangível. Em espírito, porque você tem que nascer de novo. Quem não nasceu de novo não é adorador. Você pode ser um excelente músico ou cantor, mas jamais será um adorador, porque não nasceu de novo. Então, Sim. só pode conhecer o reino de Deus, amar a Deus, quem teve um encontro com Deus. Certo. Então, tem a coisa do espírito. E tem a coisa da verdade, que é a coisa da cognição, do entendimento. E da palavra também. Da palavra. Jesus fala, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Então, de fato, Jesus está mostrando para ela o seguinte, que não depende de onde você está. Depende de quem você é. Quem você é? Aí nós deveríamos nos perguntar nesse vídeo, né? Quem nós somos na hora da adoração? No lugar de adoração. Se é que existe um lugar de adoração. Tivemos realmente um novo nascimento? Essa é a Tivemos pergunta. realmente um encontro? Essa é a pergunta. Bom, aí a mulher samaritana falou assim, caramba, ela tem um choque diante de todas essas revelações, né, que vão acontecendo, e ela fala para ele assim, eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará todas essas coisas. E Jesus olha para ela e diz assim, mas eu sou o Messias, eu que falo com você. Então, esse encontro dela com o Cristo revelado é o que a gente chama de novo nascimento. Então, esse adorar, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito Essa e em frase verdade. é boa, vai. Esse em espírito e em verdade, esse espírito é o que conecta a pessoa que teve um novo nascimento, Isso. que faz essa conexão dessa adoração daquele que teve um novo nascimento, porque só adora aquele que teve um novo nascimento. Isso. Esse espírito, que é o Espírito de Deus, ele faz essa conexão dessa adoração da criatura com o Criador. Exatamente, até porque Mateus 7 vai dizer o quê? Em teu nome. E Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor. E no Antigo Testamento a Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você pode adorar, cantar, sacrificar, doar, ofertar e não houve adoração. Não, e tem muita gente que olha para esse termo, adorar em espírito e em verdade, e pensa nisso como se fosse um modelo de externo de adoração. Isso, né? uma forma, uma né? forma, né, sentimental, Isso. de estar, de repente, arrependido, de É, estar contrito, chorando, ou eufórico. ou eufórico, alguma coisa assim. Isso. Né? E a pessoa pensa também como a verdade em relação ao racional, né? Não, eu estou Isso. adorando a quem eu conheço, eu estou pensando, sabendo o que eu estou fazendo naquele momento. E na verdade não é exatamente isso. Ó, duas coisas legais que você falou que a gente ia precisar de mais uns 4 vídeos para falar sobre isso. Então né? fala aí. Fala aí um. A primeira delas tem a ver com o pai procura. Uma vez eu vi um cara pregando, né, sobre esse tema, ele falou assim, o pai procura significa que não tem. É como se Deus estivesse caçando adoradores, né? Onde eles estão? Onde eles estão? Né? Onde eles moram? Não, o pai procura significa o quê? Que é o pai que provoca em você o novo nascimento. Não é uma ação do homem para com o Criador. É uma ação do Criador para com o homem. Para fazer essa conexão, né? É o pai que faz, é Deus que faz. Como que a mulher samaritana conheceria o Messias se o Messias não parasse na frente dela? Como que ela teria esse conhecimento? Uma vez que a religião está perdida, a cultura está confusa e cada um faz o que dá na cabeça. Ela só tem essa capacidade de entendimento porque Deus se revelou. Ele se revelou. Porque a sarça ardeu, Moisés entendeu. Porque Deus chamou Abraão, ele entendeu. Então, na verdade... O homem por si só não... De forma nenhuma. Então o pai não está perdido, meu Deus, né? Estou procurando. Onde eles estão? Meu Deus, sou eu mesmo, né? Onde eles estão? Não, não é isso. Na verdade, o pai procura porque é o pai que vai ao encontro. Então, essa é uma percepção importante do texto. Jesus vai ao encontro. E olha o que acontece quando Jesus encontra ela e ela entende. O que ela faz? Ela compõe uma música? Ela dá uma oferta? Ela dá um salto de alegria? Não, ela deixa o cântaro e vai contar para os amigos. Vai divulgar. Porque quem nasceu de novo testemunha de Cristo. É uma ação natural. A missão, a evangelização, o testemunho de Cristo é natural. Você, tem que contar para os outros. Aí o que a Bíblia diz?
que ela deixa o cântaro, ela vai para a cidade, conta para todo mundo, a multidão vem para ouvir, Jesus espera os caras, ensina todo mundo, e no final o que eles dizem para ela? Primeiro nós ouvimos falar de Jesus porque você nos contou, mas agora nós vimos e nós cremos. Ou seja, não adianta você ficar falando, né? O novo nascimento, ele tem que ser uma realidade pessoal, particular. Cada um de nós tem que se encontrar e é só isso que gera a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Porque ela tem a ver com esse encontro e tem a ver com a verdade revelada. Porque assim, você vai dizer que Jesus, por exemplo, você está cantando uma música lá, fala a música aí, você que é o autor das milhares e milhares de canções, você vai dizer que Jesus é lindo. Mas onde está escrito isso? Em que lugar da Bíblia isso está escrito? Em que momento você teve essa... Lindo, lindo, lindo és, né? Você falou da música. Pois é. Aí eu vou para o segundo ponto, né? O segundo ponto. Como a adoração hoje das igrejas, ela está humanizada, como ela está emocional, como ela está, às vezes, até, desculpa a expressão, sexualizada. Eu quero te abraçar, quero te beijar, quero te colocar no colo, quero dizer que eu te amo, né, meu lindo, meu isso, meu aquilo, como se Jesus fosse um homem igual a nós, como se a relação com ele fosse totalmente emocional, sensorial. Esse cara não entendeu quem Jesus é, não é possível, ele não teve um conhecimento verdadeiro. Há uma adoração falsa. Tá vendo? É uma adoração falsa. Então é verdade, o cara pode ir lá, levantar a mão, cantar, correr, chorar, né? Ficar até ali derramado como se fosse um quebrantamento verdadeiro, mas isso não quer dizer que houve uma verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração, Leclerc, é em espírito e em verdade. Quando a gente associa essa verdade à palavra de Deus, não tem como, né, separar essas duas coisas. Eu penso que essa verdade, ela... a minha adoração, sendo em espírito e em verdade, ela passa pelo conhecimento, porque à medida que eu me relaciono, que eu tive um encontro com esse Deus, que eu me relaciono com Ele, e que eu passo a conhecê-lo cada vez mais, através da revelação da sua palavra, essa adoração é cada vez mais verdadeira, é cada vez mais intensa, porque você conhece a verdade que a palavra está te revelando, né? Você é músico, cara. Você sabe da pobreza que a gente tem na música evangélica hoje. A pobreza é resultado de quê? Não é resultado do problema da falta de estudo, de instrumento, de capacidade. Ela o resultado que a gente tem hoje, né, a pobreza da música, da musicalidade, da expressão da adoração, ela está diretamente ligada ao fato de que os compositores, os cantores, muitos deles nunca tiveram um encontro real com Cristo, eles estão só reproduzindo frases. O que aprenderam. Palavras de efeito, porque assim, você pega as músicas antigas, né, os clássicos da música cristã, você tem por trás deles uma experiência transcendente. Né, uma experiência de sofrimento, de luta, de enfrentamento, de tribulação, de regozijo, de gozo, de alegria, do cara que nasceu de novo. E quando ele diz, por exemplo, que Deus é bom, não é uma palavra jogada ao vento. Ele teve um encontro com a bondade de Deus. Experimentou. Ele experimentou aquilo e ele crê. E aí eu acho que é o ponto mais importante, Ângelo. Assim, nós temos hoje uma geração inteira de homens e mulheres que entendem o que cantam, mas não creem no que cantam. Não creem, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ela tem que brotar de dentro para fora. Do seu interior sairão rios de água da vida. Não entra, sai. Então o cara tem que crer. Ele realmente crê naquilo que ele está cantando? Ou ele repete aquilo porque ele acha bacana, ou ele escreve aquilo porque ele acha bonito. É automático, né? É automático, cultural, religioso, mas esvaziado. Olhando para a Escritura, por exemplo... que é o que acontecia basicamente com essa mulher aqui, né? O que eu ia falar para você... Ela vinha reproduzindo... o que ela vê da cultura dela, o que ela Exatamente. observa, né? Eu me lembro, eu já estou ficando velho nesse negócio de igreja, né? Então eu vi começar todos esses movimentos de adoração, as comunidades, né? Comunidade de Porto Alegre com Azaf Borba, a Comunidade da Graça com Ademar de Campos. Então eu vi... Coinonia, né? Coinonia. Eu vi a liturgia da igreja mudando, né? A gente tinha uma liturgia
nos anos 70, anos 80 do século XX, mais contemplativa, e passamos nos anos 80, anos 90, por uma liturgia mais congregacional, mais participativa. Então, ficou legal, ficou bacana, não tem problema nenhum. E aí o que a gente aprendeu naquela época? Que você tinha que ser sincero, que você tinha que cantar de pé, que você tinha que levantar as mãos, né? Que se você for sincero, que se você cantar de pé, se você levantar a mão, se você for intenso, se você for aquilo, Deus não vai rejeitar a adoração. E nem vai rejeitar a sua oração, como diz a música, Deus não rejeita a oração. Mas, entretanto, todavia, contudo, quando você olha para a Escritura, você vai ver que Deus rejeitou a adoração de Caim, Deus rejeitou a adoração dos filhos de Arão, Deus rejeitou a pseudo-adoração de Saul. Deus não aceita todos os movimentos que se autodenominam movimentos de adoração. Isso é falso. Quer dizer, olhando para o Salmo 51, por exemplo, Davi fala, se Deus quisesse sacrifício, se Deus quisesse culto, se Deus quisesse cerimônia, eu mataria aqui 1000 bois e ofereceria tudo ao Senhor. Mas não é isso que ele quer. Ele quer um coração contrito. Um coração contrito o Senhor não rejeitará. O que é um coração contrito? É o coração apertado da mulher samaritana. É o encontro dela com o Messias. Isso que é um coração contrito. É o coração de Isaías, é o coração de Moisés diante da sarça. É o coração de quem se encontrou com Deus. Porque quando você encontra com Deus, né, eu sempre cito essa passagem, o livro de Isaías, quando o livro de Isaías começa, Isaías é um profeta implacável, né? Ai de Tiro, ai de Sidom, ai da Babilônia, mas quando ele contempla o Senhor, o que ele diz? Ai de mim. A contemplação, a revelação de Deus, coloca o homem no seu devido lugar. E aí o homem percebe quem ele é. E aí é daí que nasce o arrependimento, a contrição, o quebrantamento. Portanto, Ângelo, a gente está com um problemão. Ou seja, essa questão da adoração, ela não está nem um pouco ligada ao estereótipo, ao local, mas está totalmente ligada, segundo o texto nos ensina, com o nascer de novo. Totalmente ligado. O contato com o Criador, novo nascimento, o aprendizado, o convívio até diário, relacionamento diário com o Senhor e, consequentemente, o aprendizado da sua palavra, que é a verdade que a sua palavra nos ensina. Não é? Ó, vou te dar um exemplo que não tem a ver com a adoração em si, mas tem a ver com a vida de adoração, que é a oração. Né? Jesus fala assim, quando você orar, não faça como os religiosos que oram em voz alta em praça pública, com repetições, né? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, e aí que vem o detalhe do texto, o teu pai que vê em secreto. Porque o texto não diz o teu pai que ouve, é o teu pai que vê. Vê o quê? Deus diz para Samuel, você não vê como eu, Samuel, você vê o externo. Eu, o Senhor, olho para o coração do homem. Então Deus vê, ou como está em Crônicas, os olhos do Senhor andam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vê. E esse ver de Deus tem a ver com o novo nascimento. Quem nós somos diante de Deus. Como ele nos vê. Se ele vê Cristo em nós. Então, assim, se eu não nasci de novo e insisto nessa coisa da música, do louvor, eu estou só perdendo meu tempo. É só religiosidade. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo que é músico e a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre essas coisas de Deus, né? O Kael, um guitarrista muito da pesada e a gente conversa muito, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele é um cara assim, muito cheio de Deus, um coração muito quebrantado, assim, sabe? Ele gosta de conversar sobre a palavra, se debruçar, é um cara que... Então, assim, eu acho fantástico conversar com o Kael. E a gente estava falando um pouco sobre muitos músicos que foram criados dentro da igreja, que começaram a tocar, e estou falando de músico porque é a minha área, né? Sim. Que começaram a tocar dentro da igreja, que tocam como ninguém hoje, assim, sabe, se profissionalizaram e tudo, mas hoje estão fora da igreja. E muitas dessas pessoas se acostumaram com a religiosidade, com o ir ao culto, com aprender e tudo. Mas, na verdade, claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, não é essa a minha intenção, mas a gente percebe que muita gente não teve nenhum encontro com Cristo. As pessoas estavam seguindo protocolos religiosos que cresceram aprendendo.
E o mesmo acontece na teologia. Quantas aulas, turmas, cursos você participa e vê alunos que estão ali ou por curiosidade, ou porque estão em busca de aprovação teológica para galgar um cargo na sua denominação, ou porque querem demonstrar que conhecem. São pouquíssimos os alunos que se quebrantam diante das Escrituras, que estão ali com sede de Deus, querendo aprender mais sobre Deus. É a mesma coisa, o cara se acostumou a fazer exegese, hermenêutica, se acostumou a ir nos eventos, a ir nos congressos. Você vê que esses caras não estão nem aí. E outra coisa, Ângelo, você tem mais ou menos assim uma idade próxima da minha, a gente tem mais ou menos um tempo de igreja também, você sabe quantos e quantos cultos a gente já participou e você observa as pessoas com a cabeça em outro lugar. Né? O cara, eu, por exemplo, da primeira igreja da onde eu fui membro, né? Quantos irmãos eu via que eles iam para a igreja e ficavam do lado de fora, né? O culto inteiro. Isso não tem a ver com mundanismo, tem a ver com falta de significado. Aquilo ficou uma coisa comum, né? Não tem mais significado. Eu volto à questão da pandemia. A pandemia é péssima para a humanidade, mas ela vai trazer alguns aprendizados. Um dos aprendizados da pandemia é a ressignificação das coisas. Sim. Né? Então você, por exemplo, não dava atenção para os seus filhos. Agora você vai ter que reaprender. Não cuidava da sua saúde, vai ter que reaprender. Não gostava de ficar em casa, vai ter que reaprender. Então, assim, eu entendo... Até o culto, né? Que as igrejas precisam reaprender a maneira de fazer culto. Assiste os cultos pela internet. Chega a dar tristeza. É uma barulhada, é uma confusão, é um monte de gente cantando, é um monte de instrumento. Que sentido isso tem? E que bem isso me faz? Para onde isso me leva? Qual o significado disso? Eu estou assistindo porque eu tenho que assistir. Está na hora do culto, está na hora do culto, está na hora do culto. Né? Agora, você ali, né, como eu já citei na outra conversa nossa, alegrei-me quando me disseram, a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Essa coisa de Marta e Maria, né? Marta ali agitada e Maria sentada aos pés de Jesus, essa é a demonstração clara de quem nasceu de novo. Quem está no ativismo, né? Isso, é o texto que eu mais gosto, cara, de todos esses aí, certamente é o texto que fala da mulher que quebrou o vaso e derramou o óleo nos pés de Jesus, né? Mas antes, ela lavou os seus pés com lágrimas, secou com seus cabelos. Onde é que Jesus estava? Sentado à mesa de um fariseu, foi incapaz de ser educado, elegante, receptivo, e estava ali aquela mulher pecadora. O fariseu estava ali reprovando ela, mas ela estava num ato de verdadeira adoração. Porque quem pode dar àquela pecadora a possibilidade da vida eterna? Só Jesus. Só Jesus pode, igual a mulher samaritana. Porque se dependesse da religião, a mulher samaritana nunca teria acesso a Deus. Muito bom. Se depender de alguma das nossas igrejas, né, muitas pessoas jamais terão acesso a Deus. A gente tem visto aí, sem citar nomes, ultimamente, vários crentes brigando na internet por causa de um ator famoso que está internado, entubado com Covid. E os crentes estão brigando, né? Tem um monte de crente dizendo, tem que morrer mesmo. Olha só. Deixa eu morrer. Imagine você se Jesus viesse agora, né, andando assim nas ruas da cidade, entrasse pelas portas do hospital, fizesse esse ator levantar, puxasse ele pela mão, viesse na rua, muitos irmãos diriam assim, que isso, mestre? Deixa eu morrer! Para você ver como é que é duro o coração das pessoas. Né? Duro o coração do homem. Então não tem verdadeira adoração. Cantoria, né? Cantoria. Sim. Inclusive, eu recomendo para a turma que está nos assistindo a leitura do livro de Malaquias. O livro de Malaquias fala sobre isso. Deus diz, né? Eu não aguento mais as cantorias, eu não aguento mais os sacrifícios. Esse cheiro de gordura, esse negócio está incomodando o meu nariz porque é falso. Religiosidade pura. Religiosidade no mau sentido, né? Sim. Religiosidade ruim, né? Aquela coisa que está desconectada do Criador. E o livro de João é fabuloso, né, cara? Jesus anda com a mulher samaritana, bate papo com Nicodemo, entra no tanque de Betesda depois
e vai ao encontro daquele enfermo, cura o cego de nascença, anda por sobre o mar, ele vai tirando o olhar da religião e vai convergindo todos os olhares para ele mesmo. É bem bacana.